Chegamos ao vivo na sua telinha ou nos seus ouvidos, dependendo de onde você está nos assistindo ou ouvindo. Update mais, aquele plus, aquele a mais nos updates que existem, ou nos updates, nos podcasts que existem por aí, né, pessoal? Estamos aqui nessa mesa maravilhosa, hoje, um capítulo sensacional, porque ele é inédito. Dificilmente a gente vai ter um episódio diferente desse, né, pessoal? Vamos falar sobre ergonomia. Senhoras e senhores, já situamos ao meu lado esquerdo, Fábio Otto Brosman Business do meu lado direito, e na nossa frente, grandioso Marcelo J, que tem um nome especial, né? Pessoal, Marcelo J é empresário, fisioterapeuta e ergonomista. Marcelão, que alegria te receber aqui, cara. Valeu pelo convite aí, aceitado, né? O convite de sentar nessa mesa aqui de conhecimento, porque hoje a gente vai realmente falar de muitas coisas, de áreas do conhecimento que não é comum para todas as pessoas, né? Vê se eu estou certo. Fala um pouquinho, Marcelão, nesse começo, quem é você, né? Você é formado aí em fisioterapia, como é que foi esse negócio de começar a trabalhar com ergonomia? Fala aí da sua empresa pra gente um pouquinho, meu irmão, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É isso. Dependendo da hora que você assistir. Bom, grande Vitor, eu que agradeço, né, o convite, a possibilidade de estar aqui trocando um pouquinho de informações, explicando um pouquinho do que é ergonomia. Bom, eu sou fisioterapeuta de formação, formado há longínquos 16 anos. Nossa, né? Não tem cara não, cara, parabéns. Não, obrigado. Quer dizer que ele tinha uns 30 e pouco, mas 16 formado, né? Aí, desses 16 anos de formado, eu tive uma pequena experiência na minha própria graduação, dentro da fisioterapia do trabalho, em um banco público, né? Foi um campo de estágio que nós tivemos, e nesse local a gente tinha ginástica laboral, que é um pouco mais conhecido, alguns exercícios feitos aí para os funcionários, né, de algum determinado local, e orientações posturais e orientações ergonômicas. E sim, nesse primeiro momento, né, eu me identifiquei bastante, né, com essa área pouco explorada dentro da fisioterapia, que seria a fisioterapia do trabalho. E depois me graduei, né, e comecei a trabalhar. O meu segundo emprego foi num banco privado. Então, aquele estágio que eu tive me deu uma base para, logo assim, 4 meses pós-formado, 1 mês com o meu registro do conselho, eu pude entrar dentro do banco privado e prestar o mesmo serviço que eu tive no meu campo de estágio. Uau. E nesse momento, eu comecei a estudar um pouco mais sobre, né, me atualizando, e entrei dentro de uma área chamada fisioterapia do trabalho, que a ergonomia é uma subespecialidade. Né? Então, assim, foi uma experiência bacana da graduação que eu pude levar logo em seguida para o mercado de trabalho. Estudando, né, aprimorando. Pouco conhecida ainda, a ergonomia não é uma área conhecida do grande público, né? E até entre os próprios profissionais que podem atuar com ergonomia, não é tão conhecida assim. E fomos explorando esse mercado. Trabalhei em outras frentes, outras áreas dentro da fisioterapia, né, com tratamento de coluna vertebral, principalmente. E dentro dessas possibilidades de trabalho, eu sempre tive esse interesse em manter mais contato e trabalhar com a fisioterapia do trabalho. Só que, por ironia do destino, uma coisa que eu sempre tive paixão, que foi de explicar, de ensinar algo, eu fui para a docência. Né? E fui professor durante 15 anos. Durante 15 anos. No local onde eu me formei, eu tive a primeira experiência dentro de campos de estágios e depois uma outra instituição privada, onde eu trabalhei por quase 13 anos, né, como professor. E uma das disciplinas o qual eu ministrava era ergonomia e a outra é fisioterapia do trabalho. Que legal, juntando as duas frentes iniciais lá. Então, assim, eu tive esse momento educacional, mas nunca deixando totalmente de lado as consultorias dentro da ergonomia, né? E aproveitando esse momento da pandemia, né, no ano de 2020, onde muita coisa fechou, a gente viveu um momento ímpar, diferente, que eu nunca imaginei que viveríamos isso aqui no Brasil, né? E uma coisa diferente demais, e veio mostrar o quanto a gente não está preparado para uma infinidade de coisas. Dentre elas, o ambiente de trabalho não consegue ainda proporcionar boas condições. Aí entra um pouco da ergonomia, né?
Se você perguntar o que é ergonomia, né? Exato, era a pergunta, né, senhoras e senhores? Olha, gente, nós estamos aqui com o Marcelo J hoje para saber e você vai atualizar o seu conhecimento sobre ergonomia. O que é Marcelo J, professor? Será que tem a ver com... Professor Marcelo J. Tem. Assim, quando a gente tá sentado aqui, você fica avaliando a gente, tipo... Eu tô até tentando me segurar aqui. É tipo um psicólogo que fica olhando se a gente tá olhando pros lados. Eu vou te perguntar, né? Você fica observando se esses caras estão mal Se a cadeira sentados. tá adequada. Se a cadeira tá adequada. Então, assim, fala o que é ergonomia pra gente e se você ficou observando as pessoas ao seu redor, assim, se isso é uma coisa que você fica sempre olhando ou você só faz isso quando você tá no trabalho. Cara, como fisioterapeuta, eu avalio a pessoa na hora que eu bato o olho dos pés à cabeça. Aí, Cara. Não tem como. Eu percebi até o Fábio assim, ele não tá fazendo assim. Mas tem muito disso, cara. Então eu observo, eu sou muito observador como pessoa e como profissional, né, nessa origem da minha graduação. Então eu avalio realmente, eu passo o olho e vejo o jeito que a pessoa anda, o jeito que a pessoa fica em pé, o jeito que a pessoa senta. E pô, entramos aqui nesse, né, ambiente maravilhoso, muito bacana. Eu já olhei como é que está a disposição das mesas, cadeiras. Então essa é a visão da ergonomia. Que né? legal, já tem o olho apurado. Sim, cara, então a gente observa, né, tudo isso. E a ergonomia, de uma forma assim bem simples, direta, para quem realmente não sabe o que é, é uma ciência que avalia, estuda e adapta o trabalho ao homem, o trabalho ao ser humano. Então isso é, de uma forma bem resumida, o que é ergonomia. A adaptação do trabalho às condições necessárias para o homem poder trabalhar bem. E ela busca 3 coisas: conforto, segurança e eficiência. Então, dentro da ergonomia, se você oferece um ambiente confortável, um ambiente seguro, o trabalhador consegue oferecer mais. Ele consegue ter um desempenho eficiente. Né? E temos agora, depois, né, de uma atualização de uma norma, que é a NR de número 17, né, uma norma regulamentadora de número 17, que rege a ergonomia aqui no país. Teve uma atualização agora em janeiro desse ano, onde ela colocou uma 4ª palavra, que isso calha muito na minha formação principal, que é uma profissão da área da saúde. Então, hoje a ergonomia vai buscar, né, conforto, saúde, segurança e desempenho eficiente. Uma tríade que virou 4. Né? Deixou de ser tríade e virou 4 pontos, ou 4 pilares que ela vai buscar: conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente. Caraca, você falou, só que você falou aquela que nem os profissionais que podem atuar com ergonomia às vezes não sabem direito o que podem e nem o que é exatamente. Quais são esses profissionais que têm habilitação ou habilidade para usar ser um ergonomista? A ergonomia fora do país ela é uma profissão. Aqui no Brasil, não. Então, ela é uma especialidade que diversas profissões podem ter. Né? Então, nós temos aí a engenharia e os diversos ramos da engenharia. Né? Dentre elas, o que mais estuda e trabalha é o engenheiro de segurança no trabalho. Então, ele tem na sua base de formação ergonomia. Nós temos o médico, dentre elas o médico do trabalho. Né? Nós temos os arquitetos, nós temos o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, professor de educação física, enfermeiro, administrador, advogado. Que legal. Me surpreendi com o arquiteto, mas faz sentido também. Sim. É verdade. E é uma coisa interessante no arquiteto, porque muito se pensa no design, muito se pensa no layout, muito se pensa na questão da imagem. Mas o conforto, saúde está envolvido nisso. Mas Diretamente. Uma questão que você comentou aí do 2020, da pandemia, que acelerou, que antigamente você não via em empresas a ideia do home office, assim, era um tabu. Eu falava muito assim, ó, aqui em Goiás o patrão ele gosta de ver o funcionário das 8 às 8, mesmo que ele não faça nada, você tem que estar sentado na cadeira. E na empresa você já tem cadeiras às vezes inadequadas, estrutura inadequada. Aí quando você leva para casa as pessoas para trabalhar, piora um pouco, né? Sim. E assim, como cuidar hoje em dia, assim, se já tem alguma ideia assim, desse povo, assim, às vezes alguma dica, alguma coisa assim, porque às vezes a pessoa tá passando às vezes das 8 às 18 com a cadeira, com a estrutura, com tudo completamente torta, né, a cadeira. inadequado e não sabe a diferença às vezes que faz o
o seu serviço nisso, né? E interessante também você respondendo isso aí é como a pessoa tem a percepção. Porque eu comprei uma cadeira no supermercado uma vez, paguei caro, uma das melhores, mas ela era talvez assim 2 milímetros inclinada para um lado. A gente no natural não percebe. Eu talvez seja muito perfeccionista. Falei, cara, eu tô percebendo que ela tá inclinada para um canto. E não sei se psicologicamente minha coluna doía. Doideira, cara. Eu fiquei 3 meses com essa cadeira. Eu falei assim, não, cara, não faz sentido. Eu não tô bem com essa cadeira. Eu tive que vender. Aí a pessoa comprou não percebe isso, né? Mas faz sentido. Mas, total sentido, né? Então, assim, dentro na pandemia, né, tivemos aí para poder as empresas não pararem totalmente a adoção do home office, né? E foi uma coisa que em outros países normalmente isso já acontece com um pouco mais de frequência, e aqui não, a gente não está preparado para a pandemia, a gente não está preparado para o que veio junto com a pandemia, né? Muitas empresas, né, sem o devido conhecimento ergonômico dentro das sedes, e no home office então foi um desafio muito grande. A empresa não podia parar, só que não teve, né, um preparo, até porque não tinha como ter esse preparo, porque não tinha noção do que ia acontecer, para a pessoa conseguir trabalhar na sua própria casa. Sem um ambiente adequado, sem a mobília adequada, sem instrumentos e ferramentas adequadas, que muitas vezes na própria empresa isso muitas vezes era oferecido. Nem sempre de forma adequada, correta, mas era minimamente oferecido. Pô, você vai para casa agora, você vai trabalhar em casa. Aí teve empresa que ofereceu, pelo menos, quando trabalho com computador, por exemplo, pelo menos o computador, pode levar. Beleza, agora onde? Na sala, na mesa... No sofá, deitado. No sofá. Eu passei por isso aí, viu, irmão? Então, assim, não foi uma situação fácil. Não é fácil para a empresa, sim, mas menos ainda para o trabalhador. Sim. Aí, família, todo mundo dentro de casa. Então, o casal, muitas vezes com filhos, né? Você estava ali precisando de participar de uma reunião, porque, assim, nunca teve tanta reunião na vida como agora, né, na pandemia. Porque como não estava com o funcionário lá dentro, onde o chefe, o supervisor, estava ali de olho em cima da pessoa. Para ver se o cara estava ali, pelo menos, né? Então, assim, não tava ali com aquela supervisão ocular. Você não tá de câmera aberta, cara. Teve muito disso. Então, criou-se reuniões para poder marcar outra reunião. E tinha sistemas. Eu tenho um amigo nosso, assim, que trabalhou numa operadora de telefonia grande em Goiás. Tinha um sistema para computar seus cliques. Se você ficasse tantos minutos sem dar clique no mouse, o sistema acusava e o gestor já ligava. Olha, você não está trabalhando, não. Então, como é que você lê uma tela e continua dando clique? Usou ferramentas pro lado ruim dela, porque tem ferramenta disso para poder mensurar realmente quanto de toques que a pessoa tem em teclado e mouse para saber se não está sendo excessivo. O cara tá usando para outra forma, né? Tá usando por menos do que deveria. Realmente foi uma situação inovadora. Isso aí seria uma ferramenta, Marcelão, assim... O cara fala assim, pô, você tá clicando demais, pode dar uma eu tô falando esse nome, talvez nem seja esse nome mesmo, Lair, ou é outro nome, que a gente ficava numa mesma posição no mouse, aquilo tudo faz parte da ergonomia, né? Sim. Mas esse lance de clicar lá também é uma ferramenta que vocês utilizam lá para... Porque quando você tem, principalmente o uso, né, em repetição, o uso em excesso, por exemplo, um ambiente informatizado, que usamos teclados e mouses, e hoje em dia o smartphone a gente usa também constantemente. Nós temos toques, né, e consegue ser mensurado cada toque. Dependendo de diversos fatores, mas dentre eles a própria repetição de movimento pode ocasionar sobrecarga em tecidos do nosso corpo. Tendões, né, músculos e outros tecidos do corpo que pode levar a lesões. Aí vem as lesões por esforços repetitivos, que é a sigla LAIR. Então tem uma infinidade de doenças que podem ser incorporadas a isso, né, nessa sigla, LAIR, lesão por esforços repetitivos. Dos profissionais de saúde, principalmente para fins da previdência, foi substituída essa nomenclatura de LAIR para DORT, né, que é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Quenga, né? Gente, eu vou até sentar melhor aqui, porque eu tô ficando meio... Aqui, nós estamos aqui nos estúdios... não tem dó da gente, né? A gente aqui nos estúdios Update, assim, a gente tem carteiras
cadeiras confortáveis, né? Mas Ele que vai dizer. Não sabe se é ideal. É o né? que eu ia falar, assim, a gente tem cadeiras que a gente acha que tá confortável, né? E às vezes compra por ser Especialista. bonita, né? O especialista Às aqui é que vezes vai não falar, é a né, melhor. gente? Fala, essa é bonita e eu vou comprar essa daqui. E isso é a grande maioria preço, das né? pessoas ou empresas. Vai por isso, ou pela questão realmente do custo-benefício, ou só o custo, né? Ou pela estética. Ou às vezes, não, eu falo assim, às vezes o preço também é assim, porque existe muita ideia do cara é bom, né? Então, assim, eu E vou nem pagar 2.000 numa cadeira, ela deve ser boa e às vezes não corresponde, Não né? é necessariamente. Aí eu ia te perguntar, aí vendo como é que faz o jeitinho brasileiro, que você vai às vezes numa empresa, você vê a mulher que levou uma almofada para sentar, uma almofada para completar o assento das costas. Aí você vê aqueles jeitos assim, às vezes Aqueles negócio carocinhos de Macaúba lá que bota aqui. de caminhoneiro, né? De De taxista. caminhoneiro. Será que ali tem efeito? É isso. Se eu for usado de forma correta, sim. Faz né? algum. Taxista já usou muito, motorista de caminhão já usou bastante, que serve como apoio lombar. Só que muitas vezes o cara comprava como se fosse quase um tapete daquelas bolinhas e colocava do banco inteiro. Aí já não teve o efeito esperado, né? Mas tem a questão de cadeiras, igual você tinha comentado antes, né? Um pouquinho inclinado. Tudo isso influencia. Você não consegue ficar mais de 3 meses. Agora imagina um trabalhador na empresa X que trabalha lá 4, 6, 8 horas por dia numa cadeira dessa, Não. passa tempos, passa semanas, meses, anos, é onde vem alguns problemas. Quando tem problema de saúde, né, vamos dizer assim, é o pior, né, que o cara vai afastar, aí a empresa perde com isso, o funcionário perde com isso, mas e o rendimento dele por esse incômodo que tá aqui, ó, alguma coisa tá Parece dor ruim. nas costas, sentar Sim. torto. Eu tinha muito disso. Eu gerenciava um fundo, eu troquei de cadeira 3 vezes. Até eu pegar, como disse o Fábio aí, a mais cara que tinha. Paguei R$2.000 e poucos numa cadeira. Resolveu um pouco, né? Mas eu sentia muito dor nas costas, porque você fica naquela tensão do trabalho, se você não tá confortável, cara, isso é uma tendência. E eu lembrei agora, nós estamos falando de cadeira, mas talvez tenha a ver que esses dias eu parei assim, cara, eu sei qual é a minha pisada, por exemplo. A minha pisada é pronada, né? É pra dentro. E aí, uma coisa que a gente não pensa, né? Isso também dá uma diferença na nossa postura e tudo mais do dia a dia, no caminhado, você falando de caminhado, né? Eu fiquei pensando, faz realmente isso? Porque eu tô quase investindo R$1.000 num tênis só porque ele é pronado. Porque os outros, eu vou pisando, ele vai entrando e daqui a pouco eu vejo que eu já tô pisando torto. Aí é dor na coluna, N coisas, né? O que, você pode até dizer pra gente o que Sim, e isso eu uso como a base de formação em fisioterapia, né? Que a gente analisa a pisada, a forma de descarga de peso, a forma de andar. E eu, antes de ter esse conhecimento, eu também fui nessa, né? Você vai numa loja de tênis, a loja de tênis daqui, os tênis lindos, o seu olho bate, brilha, né? Mas você pisa, é confortável no primeiro momento, só Sim. pisou uma vez, né? Aí você tem, né? E os vendedores, cara, ele vai vender e ele foi instruído, ele foi treinado, né, nas técnicas de venda e alguma coisa, tem pisada pronada, tem pisada supinada, esse tênis aqui é melhor para isso, esse tênis é melhor para aquilo, e ele tá lá para poder vender. E essa foi a orientação que ele recebeu, né? Só que não é só isso, não é só a forma da pisada. Não é porque eu piso um pouquinho para dentro que eu tenho que pegar um tênis para pisar pronada. Não é só o desgaste do seu tênis, não é só a forma que você pisa, mas a forma que você anda, a forma da sua postura como um todo. Tudo isso vai influenciar. Eu fui orientado a comprar um tênis para pisar pronada, porque meu desgaste é um pouquinho mais interno no pé, e assim eu comprei, de uma marca boa, né, um tênis caro. Eu não conseguia caminhar com esse tênis. Não conseguia caminhar. Porque ele tinha o seu amortecimento um pouco mais rígido na parte interna, que é supostamente para corrigir a pisada pronada. Né? Só que forçava demais, era muito rígido. E isso me dava tanta dor no tornozelo, no joelho, que eu não conseguia. O tênis, para mim, por mais que eu tenha pisada pronada, o melhor para fazer caminhada, que não tive incômodo, foi para a pisada neutra. Então, assim, tem formas, tem especialidades dentro da fisioterapia que avalia isso para você, para prescrição exata do qual que é o tênis correto para você. Olha aí. Eu tive, acho que na adolescência, até hoje, assim, um problema com esporão jovem. Agora já não deve estar tão jovem assim, mas eu doía muito o seu calcanhar.
e andava de Havaianas, chinela baixa e tal. Aí o médico, o que resolveu minha vida, ele falou: olha, você nunca mais pode usar sapato baixo. Se você usar sapato baixo, dói. Por exemplo, botina. Às vezes que eu vou pra fazenda, alguma coisa assim, se não for acolchoada e bem alta, é o dia inteiro. Se você anda uns 5 horas, fica 3 dias doendo a perna. E às vezes a gente não dá valor nisso, né? Sim. Acha assim, por exemplo, eu já tive um sócio, tinha acho que 200, um escritório com uns 200 funcionários. O reflexo desses 200 funcionários sem o seu serviço, às vezes fala assim, não, é caro contratar. É um cara assim, que pra pessoa é muito, pra você é pouco, né? Sim. E nisso, assim, por exemplo, dependendo da quantidade de funcionário que você tem, o reflexo disso, de um funcionário não ter a saúde 100%, de estar trabalhando ruim, reclamando de outras coisas, mas sem saber que o foco é tudo aquele sacrifício que ele está fazendo, né? De ter uma cadeira ruim, de não ter um exercício. Isso deve ser horrível, né? Mas a pessoa vira e fala assim, não, eu vou economizar em você como profissional, mas não vê todo o custo por trás que o cara tá pagando. Exato. A ergonomia, ela vem com esse foco de fazer a preservação, né, das condições psicofisiológicas, né, do ser humano, do seu trabalhador, para que ele continue trabalhando e produzindo bem. Porque isso que você comentou é o que reflete de uma forma indireta ou com um tempo maior quando as empresas não estão adequadas e a produtividade começa a diminuir de problemas não identificados. Quando você não identifica o problema... Ou não correlacionado, né? Sim. A pessoa acha que não, mas tem correlação. Exato. Então, essa questão, por exemplo, o funcionário hoje teve um dia de atestado. Quanto que isso custou para a empresa? Não foi só o dia pago para um funcionário e não trabalhado, mas o que deixou de ser produzido nesse dia. E se for um funcionário peça-chave que vai influenciar na dinâmica e na produção de outras pessoas? Vê isso no final do mês, vê isso no final de um ano. Ou às vezes às vezes não está faltando o serviço, mas não está produzindo o suficiente, né? Sim. Eu vejo muito assim, eu trabalhei em transportadora há uns anos atrás, e hoje eu sofro um pouco disso, assim, eu viajo muito, assim, 5 horas de carro, 6 horas. O máximo que eu já fiz foi, acho que 15 horas no carro, direto, dirigindo. E você chega morto, assim, você chega parecendo que tomou uma surra no meio do caminho. E às vezes qualquer ajuste que você fizer no carro, você muda, né? E eu vejo muito problemas relacionados a isso a caminhoneiro, que passa dias e dias dirigindo, e a maioria chega na certa idade, tem uma hernia de disco, tem um problema graves de coluna, só que ninguém quer admitir que é a profissão, né? Sim. E às vezes você comenta negócio de atestado, às vezes o funcionário está levando atestado e o chefe nem admite que aquela dor da pessoa possa ser sobre isso. Aí ele joga para outros motivos. Essa mulher, como é que uma dorzinha dessa faz ela faltar e não sei o quê. Por exemplo, a MJ Ergonomia, ela atende mais empresas, né? Assim, ou mais empresas não, quer dizer assim, ela atende só empresas. Nós atendemos também pessoa física. Pessoa física. Dá para atender pessoa física. Porque tem muita gente autônomo que aproveitou esse momento e criou a sua atividade na sua casa, por questão de economia, né? Então dá para atender pessoas físicas também. Aí ele te contrata, você vai e faz uma consulta, por exemplo, se o seu update mais fosse te contratar. Marcelão, entra aqui nos estúdios, vê se a gente está sentando bem, vê se o ambiente de trabalho... Isso, assim, eu quero saber como é que é essa dinâmica. Você chega numa empresa ou naquele ambiente, você chega, você já vai... assim, e eu queria saber o que influencia, por exemplo, a luz também é um fator de trabalho. Poxa, essa luz está excessiva nessa... Então você chega, quando a pessoa te contrata, eu quero saber essa dinâmica, assim, a pessoa te contrata, você chega lá e você faz N anotações para fazer as adequações. Sim. É isso? Como é que é essa dinâmica? É exatamente assim, Vitor. A empresa, por algum motivo, alguma demanda, né,
nos consulta para identificar possíveis problemas. Né? Hoje, a principal demanda é para atender norma. Né? Então, assim, para atender uma normativa, nós temos a NR17, que rege a ergonomia, que obriga que tenha avaliações ergonômicas preliminares. Então, uma empresa é obrigada a te contratar, ou uma empresa concorrente, enfim, ele é obrigado a contratar um ergonomista para se adequar nessa norma. Sim. Então, para o atendimento de normativa, atendimento da NR17, ela precisa fazer pelo menos a avaliação ergonômica preliminar. Okay. Aí, como se faz isso? Né? Que é um dos produtos, um dos serviços que a gente oferece. A empresa entra em contato e fala qual que é a demanda que ela precisa. Eu faço, né, um questionário que eu preciso que essa empresa me responda com algumas informações para poder confeccionar um orçamento, né, personalizado a ela. Depois desse orçamento, como que é feito? Né? Fechamos o contrato, eu vou até a empresa e começo a avaliar as funções, as atividades e a organização. Então, é observado mais de 50 itens dentro da ergonomia. Então, de postura, né, de movimentos, né, em repetição, se está realizando mais força do que o que deveria, essas posições estão adequadas. Aí vem a questão ambiental. Iluminação, ruídos, pressões, temperaturas, ventos, né, que é a velocidade do ar. Então, tudo isso é observado que pode influenciar no cotidiano. E essa análise que você falou é por cargo, né? Então, por exemplo, você tem um gerente, você tem um local também, ó. Não, eu falo assim, eu falo assim que é tão minucioso, eu já vi uns laudos assim, que é tipo, se você é a secretária e você é a gerente, existe a especificação para secretária, por exemplo, você tem 30 cargos diferentes, 30 avaliações diferentes do mouse que tem que comprar, do que tem que fazer. Só que a maioria não atende, né? Eles só usam o papel para apresentar para o órgão e não atende, né? Essa é uma das dificuldades que nós temos, né? Ergonomia é cultura, né? Então, ambiente ergonômico é um ambiente que precisa de uma mudança de cultura, né? Então, não somente a mensuração, né? Se cadeira, mesa, se a indústria, se aquele posto, aquele ambiente está correto. É cultura organizacional que precisa também alterar, mudar. Porque muitas vezes, mobília, o posto, a parte física biomecânica está perfeita. Só que o trabalhador não consegue trabalhar de forma adequada. Aí tem outros pontos que fogem do físico e do biomecânico. Tem a questão organizacional, que muitas vezes, vamos dizer, a linha de operação dele não está eficiente. Muitas vezes o ambiente, como iluminação, pode não estar sendo suficiente, ou mais ou menos iluminação do que deveria para aquela função. Então tudo isso vai influenciar. E os fatores psicossociais e cognitivos, tudo isso vai influenciar. Muitas vezes está com uma pressão excessiva por tempo. A exigência de tempo muito intensa. Só para citar um exemplo. O cara não produz, né? Sim. Aí muitas vezes, vamos lá, porque a dinâmica não tá adequada, o cara trabalha o dia inteiro, mas de manhã fica muito tempo ocioso. Aí à tarde, para entregar resultado, tem que acelerar demais. Coisa que poderia ser melhor trabalhada para poder ser distribuído aí ao longo do dia inteiro. Então isso também prejudica. Que isso leva a alguns fatores psicossociais. Recentemente, as patologias ou doenças de ordem mental estão tão quanto e até um pouco mais do que as de origem física mesmo, musculares. Antigamente, as Leydig-Dortz, né, tendinite, bursite e diversas outras eram realmente os principais pontos de afastamento do trabalho. Hoje, os fatores como síndrome de burnout, né, síndrome do pânico, está afastando tão quanto as pessoas do trabalho. Mais, hein, cara? Sim. E aí, como você falou, né? Você falou pelo menos 50 itens que são analisados, e a gente não vai citar todos aqui, mas isso tem a ver com como uma pessoa reage a um ambiente de trabalho também, né? Você falando de burnout, essas coisas todas, porque se você não está satisfeito, eu falo que eu já ouvi de funcionários, antes de vir para Goiânia aqui, a gente tinha 3 empresas, uma delas era call center, ativo no caso.
E aí, muitos dos funcionários reclamavam muito assim, minha cadeira é assim, ou então meu fone não tá assado e tal. Se você não escuta a demanda desse funcionário, e até porque, até onde eu sei, a gente não fez, no caso lá era dos sócios lá, eu não era sócio, não foi feito esse trabalho ergonômico lá. Então assim, microfones, fones de ouvidos, teclados, o cara passa o dia teclado. Quando eu cheguei lá, eu dei foi uma ideia, porque eles usavam o celular assim, ó. Cara, não tem lógica, um call center usando o celular assim. Cadê o fone? Bota uma chipeira aí e bota tudo numa central. Mas não sei o que. Você quer que dê resultado ou você quer que o cara daqui a um mês ele esteja com problema? Isso é investimento, pescoço, isso, né? Não é custo. Exatamente, é investimento. Não é custo e nem despesa, é investimento. Falou a palavra certa. E o retorno que isso pode dar é onde eu acho que poderia você entrar aqui, né? Existem pesquisas mostrando isso, né? A produção, o aumento de produção, de resultados na empresa decorrente disso? Tem. Nós temos diversas formas e ferramentas para poder avaliar, né, isso a longo prazo, que entra dentro da gestão e ergonomia. Né? Que tem uma coisa que é a análise, a avaliação, que eu vou conseguir confeccionar um laudo e entregar para a empresa. O laudo é assim, assado, a sugestão de melhoria é essa, né? Você consegue, através dessa mudança, melhorar isso. Então, esse é um dos produtos. A avaliação ergonômica preliminar, a análise ergonômica do trabalho. E tem a gestão ergonomia, que aí eu, como ergonomista ou ergonomista, vai acompanhar dessa parte inicial, que foi a análise, diagnóstica, confecção de um laudo, e o acompanhamento das mudanças, mostrando a questão cultural, mudando cultura, que é a gestão e ergonomia. E nós temos aí ferramentas que vai mensurar a satisfação, a percepção do trabalhador, e como consequência isso vai mudar a percepção do próprio cliente. Se é um ambiente onde recebe o cliente, você consegue perceber quando o funcionário está satisfeito ou não. E a satisfação, ela não é só financeira. A satisfação é com boas condições de trabalho. Exatamente. Então essa a gente gestão consegue. Você mistura no meio das pessoas. Estou falando que eu trabalhei numa siderúrgica e a siderúrgica tem a parte muito operacional ali, né? De você amarrar os ferros, né? Os caras preparam toneladas para subir. E aí o Jacinto falou aqui, negócio de, você estava citando, né, de afastamento, de trabalho por conta de dores. Aí eu me lembro, os caras às vezes faltavam um serviço ou pediam um afastamento por dores na coluna. Não é que eles tinham que carregar peso, mas ao fato deles agacharem demais, ficarem muito abaixados para amarrar as fitas onde o guincho ia subir, e esse movimento repetitivo e tem uma certa carga ali, lesionava a coluna dos caras, né? Então, assim, quando o cara te contrata nesse segundo serviço que você falou, você disse que o primeiro, então, é uma análise que pode ou não ser você que vai fazer esse acompanhamento do resultado. Sim. Mas se o cara te contrata para fazer essa análise e, posteriormente, você também vai ser o gestor de acompanhar, aí é nessa hora que você mistura no meio dos caras, vai lá e fica... Aí isso é mensal, isso o cara te contrata a empresa te contrata por alguns meses, ou isso depende muito da quantidade de funcionário de cada empresa? Como é que tem funciona? Diversas formas que a gente pode operacionalizar isso, mas aí eu falo, né, que sim, existe o ergonomista que está igual eu estou agora, né, camisa, manga longa, bonitinho, dentro do escritório, ar-condicionado, que é a maravilha, né? Mas o ergonomista de verdade é chão de fábrica, é junto com o funcionário, porque o funcionário que vai me mostrar o que realmente está bem ou não. Eu tenho a minha visão técnica, que eu vou observar por todas as ferramentas, por todas as normas que me dão respaldo técnico de observar e saber se está bem ou não. Mas o funcionário vai me falar como é que é a dinâmica. Eu preciso estar junto a ele, observando o trabalho dele por horas, algumas vezes dias, analisando aquela função, para realmente entender quais são as dificuldades de operação dele e propor soluções. Muitas dessas soluções, o próprio funcionário nos dá o clique da ideia. Olha aí, cara. E a questão, às vezes a gente pensa em movimento repetitivo, né? Aí acho que muitos levam assim a amar os teclados, não sei o que é o que popularizou, né? Só que eu fico pensando assim, eu não sei se é a maior parte do seu trabalho nisso, assim, mas eu fico pensando assim, aquele trabalhador que é focado numa tarefa só o dia inteirinho, assim, igual antigamente, eu não sei se hoje ainda tem, aquele
a fábrica de automóveis especializava o cara em apertar o terceiro parafuso do carro. Ele era especialista. Chaplin fez muitos memes a respeito disso. Ou você pegar, por exemplo, hoje que é um cara que desossa no frigorífico, é o dia inteirinho e ele a maioria assim, eu só corto essa parte. Aí quando eu corto essa parte, a carne vai, eu corto a outra. Você fica o dia inteiro usando a mão naquilo ali. E isso para pessoa assim que assim, tem poucas pessoas que dá conta de levar assim a longo prazo um serviço desse, né? Sim. Eu trabalho peço consultoria em Cacilândia, lá tem um frigorífico da JBS, é direto, o funcionário não dá conta de ficar mais de um ano e meio trabalhando no frigorífico. Ele vai e volta, mas eu acho que eles não entendem isso. Aí nós temos, no mínimo, 2 problemas. Existe a repetição de exercícios, que para poder afirmar se é ou não repetitivo, tem que avaliar para saber os movimentos técnicos e o ciclo de trabalho. Então, você analisa o ciclo e vê a quantidade de repetições dentro desse ciclo, para poder realmente caracterizar ou não. Mas existe movimentos em repetição, não necessariamente atividade repetitiva. E nós temos a monotonia, uma tarefa que ela se repete ao longo de um dia, semanas, meses, com a mesma ação, sem outro tipo de estímulo. Então isso vai ficar automático para o trabalhador, sem nenhum tipo de necessidade de pensar em algo, em fazer algo diferente. Até o psicológico estraga. Sim. A monotonia é um problema tão quanto excesso de estímulos. Então, para poder responder, é no mínimo 2 problemas. Né? A atividade que está em repetição pelos movimentos, né? E a monotonia da atividade. Dentro dos frigoríficos, nós temos uma outra norma específica. Além da 17, que é ergonomia, nós temos a NR36, que fala especificamente desse tipo de ambiente, né? Que são ambientes frigoríficos. Então tem uma série de coisas que tem que ser observada, adaptada, o tempo que esse cara fica dentro da câmara fria. Então nós temos as pausas térmicas que precisam ter e a dinâmica de rotatividade de ações e funções. Se ele ficou ali X de tempo, né, fazendo um corte aqui, tem que mudar depois de um certo tempo. Nem que seja o braço esquerdo ali. Sim. Então tem que ter essa situação de rodar, de mudar um pouco as operações, porque senão realmente a pessoa não consegue. Ela fica determinado tempo, ela vai machucar, ela perde totalmente até a vontade de trabalhar. Entra a satisfação novamente. É igual quando você vai malhar, né? Não dá pra você fazer só no braço direito. Sim. Tem que trocar aqui e fazer equilíbrio, né? Acho que a palavra aí seria equilíbrio. E uma questão assim, que até deixo de dica pros empresários que estão ouvindo aí, se você estiver trocando só, às vezes a sede, abrindo uma filial, tal, o custo de contratar a sua empresa ou contratar é muito mais barato você contratar naquele momento do projeto, que você está pensando na fiação, você está pensando na obra, do que depois ir consertando. Porque às vezes a pessoa não te contrata, mas ele vai consertar porque o funcionário vai enjoar. Porque o seu serviço, o funcionário já anda reclamando antes, mas você sabe a forma certa de fazer, né? E às vezes é muito mais barato você já construir já com assessoria do que ir consertando, né? Fazer uma perguntinha. Aquela famosa, né? Ah, meu braço tá doendo muito, eu tô digitando muito. Compra aquele teclado, aquela borrachinha lá de gel, né? Que você coloca no teclado e no mouse já vem, mousepad com gel. Não é só aquilo, né? Não é só. Tem muita coisa. Às vezes o cara tá... A cadeira tá muito baixa, o cara tá assim, aí bota um negócio só pra fazer isso aqui, né? Sim. Mas vai criar outra lesão daqui pra baixo, né? Vai muito além, né? O apoio para o punho é interessante para evitar que o meu punho, quando eu trabalho com computador, teclado e mouse, de ter um atrito, uma superfície rígida que é a mesa. Então aquilo lá vai ajudar a diminuir o atrito aqui na região do punho, né? Numa superfície mais macia, em gel ou espuma. Então vai ajudar, sim. Mas não é só. Porque senão todo mundo que usava, ninguém desenvolvia nada. Aqui o patrão geralmente é isso. Quando o cara tá morrendo, ele diz, não, compra aquele negocinho de gel pra você aí. 20 conto ali na papelaria. Porque você vai são muito 50 itens, né, Marcelão?
50 itens só na NR17 ou na ergonomia em geral? Por exemplo, a NR36 que você falou dos frigoríficos, são outros itens ou eles se misturam? Como é que é isso? Eles vão se aprimorando e se casando. Então, uma norma de saúde e segurança, as normas regulamentadoras, elas vão casando uma com a outra. Então, uma vai dependendo da outra para poder o ambiente realmente ficar adequado. Esses 50 itens, a metodologia que eu utilizo para análise ergonômica vem de uma tabela que veio do E-Social, né, no seu layout 2.5, onde tinha 58 itens para ser analisadas, que isso subiria e importaria para o E-Social. Essa tabela foi retirada para a simplificação do E-Social, mas ela é muito completa nas observações que precisam. Em muitos itens, novo texto da NR17, que saiu em janeiro desse ano, né, saiu em outubro, na verdade, do ano passado, e em janeiro desse ano ela foi realmente regulamentada e passou a ser cobrada, muitos dos itens que não tinham no texto antigo passou até agora, e entrou algum dos itens que estava nessa tabela para o E-Social. Então, a metodologia que eu utilizo para análise ergonômica e avaliação preliminar contempla esses itens que estavam nessa tabela do E-Social. Né? Então, sim, é uma metodologia que eu utilizo que eu tento abranger o máximo de observações necessárias no ambiente de trabalho. Agora, claro, ambiente de escritório, eu vou observar tais coisas, o ambiente operacional, eu vou observar umas outras situações, o ambiente frigorífico existe umas demandas específicas, na construção civil, idem, né, tem umas coisas que tem que ser observadas dentro da construção civil. Então, cada função, atividade, tem que ser observado mais itens relacionados àquela função. Então, por isso que não dá para poder fazer uma avaliação ergonômica, um ambiente ergonômico, igual eu comentei, sendo ergonomista de manga longa. Que a gente tá te vendo aqui bonitinho, mas na hora que você tá na operação, você tá... Mas todo esse trabalho ajuda muito, assim, eu já tive casos trabalhistas que eu defendi, que a pessoa entra falando, olha, eu tô com todo esse problema, eu quero indenização por isso, isso e isso. Aí você chega lá na documentação que a empresa dele fornece e fala, olha, aqui tá falando que eu tenho que te dar o fone tal, eu tenho que te dar o teclado tal, não sei o quê, eu te dei tudo isso aqui. Aí o juiz fala, não, então vamos aliviar a indenização da empresa porque ele cumpriu o que a sua empresa falou e tá tudo... Então, assim, não ter esse documento, até se você não é obrigado, é andar para trás, porque eu já vi empresa pequena sofrer, porque a pessoa fala, não, eu tô com problema na coluna, eu vou ter que aposentar, eu poderia trabalhar mais 20 anos, aí o INSS, o juiz fala, nesses 20 anos você não vai trabalhar, você produziria tanto, então a indenização é X. E uma das únicas formas de provar que a empresa não lesou a pessoa é esse tipo de documentação. São importantíssimas para, além de, na tentativa de realmente mudar, né, de implantar realmente um ambiente mais adequado para o trabalhador, e isso serve como prova e como defesa em casos de uma indenização trabalhista por conta de uma lesão ocupacional, por um acidente de trabalho futuro, que possa vir a acontecer. Tudo isso que a empresa fez, implantou, adaptou e ela tem como provar por documentação e por testemunhas de outros trabalhadores, ela consegue diminuir ou se isentar de possíveis problemas trabalhistas. Então, sim, a mudança, né, da cultura ergonômica vai muito além de atender requisito legal. Vai muito mais do que atender uma normativa por obrigação ou não. Ela vai realmente na preservação, o que eu comento-se bastante, tanto com os alunos que eu tive na época da educação, quanto para as empresas que eu presto serviço, você está preservando o seu principal patrimônio, que são seus trabalhadores. São os seus trabalhadores que fazem a sua empresa crescer, que fazem a sua empresa lucrar. Então você está melhorando, você está preservando, você está prevenindo de possíveis problemas um dos seus principais patrimônios. E não é só o número de matrícula, porque o número de matrícula vai mudar, né? Hoje o número de matrícula é 1, amanhã o número de matrícula é 2, mas continua sendo patrimônio da empresa. Os trabalhadores são os principais patrimônios que ela tem. Se a empresa não cuida do seu principal patrimônio, né, o que acontece? Ela não vai conseguir
produzir, ela não vai conseguir se estabelecer tão bem assim no mercado. Não cresce, né? Não cresce. Eu vejo que ela fica patinando, né? Quantos empresários não valorizam porque acham que a disponibilidade de mão de obra é muita, né? Então, assim, qualquer coisa eu troco. Mas ele não põe no papel o custo de uma troca. Nós estamos falando de indenizações, por exemplo, mas um funcionário que sai por causa de um ambiente de trabalho, e aí não necessariamente, não só ergonomia, só físico, né? Às vezes, como você falou, barulho demais, às vezes um ambiente que não está receptivo, né? Então o cara vai para trabalhar e não consegue se concentrar, e isso gera um custo que o cara não põe na ponta do papel e tem levado, às vezes, metade do lucro dele. Sim. Ou mais, né? E o mais engraçado é assim, você chega numa empresa, eu acho que você deve passar muito por isso, assim, você chega na empresa, a melhor cadeira é a do patrão, que ele quase não usa, as outras segundas melhores é a cadeira que está na frente da mesa do patrão, que também quase não é sentada. O melhor, como tá tudo melhor, tá ali naquela mesa e ele não fica ali 2 horas. Aí a pessoa que fica lá 8 horas trabalhando, a cadeira às vezes que tá quebrada, que tá remendada, e com a estrutura completamente diferente. Então pro patrão, se ele acha que a cadeira dele tem que ser daquela... Por que não pro funcionário que tá ali ralando 8 horas? Então assim, é muito distante, assim. Quem que fiscaliza, Marcelão? É o auditor fiscal do trabalho. O auditor fiscal do trabalho é que chega lá, por exemplo, nessa empresa que o Fábio colocou uma hipótese aqui. A cadeira do patrão está em dias, está ok, mas aquele trabalhador que está ali com uma cadeira adaptada e tal, você chega, faz uma análise, tudo, e quem que vai chegar lá depois e falar assim, não está cumprindo a NR17 e vai autuar aquela empresa, é o auditor. É o auditor fiscal do trabalho. Então, as multas são altas, cara? Falando de dinheiro aqui, como é que é isso? O auditor fiscal foi lá na empresa X, né, e observou. Aí não tem a documentação do laudo ergonômico, como exemplo. Ele vai pedir, até pelo aquilo que ele observou lá dentro, só o fato de não ter documentação, ele já vai falar, eu preciso da documentação daqui a tanto tempo. Me apresente. Não apresentou, pode vir multas altíssimas. Aí, essa empresa que já foi auditada, foi fiscalizada, ela pode ser autuada, né? E essa empresa será fiscalizada com mais rigor, porque no primeiro momento já não apresentou aquilo que precisava. Então, sim, a fiscalização hoje, a gente sabe da dificuldade que tem para o auditor, porque não tem tantos auditores assim, e nós temos empresas abrindo e fechando todos os dias. Então é difícil, nós não temos ainda a quantidade de auditores necessárias para poder realmente fiscalizar tudo. Aí vem a questão da consciência, né? Eu não falo só consciência de querer fazer o bem apenas. É de pensar no próximo, Sim. pelo menos, né? E outra, como nós já comentamos aqui, não é só o garantir a implantação de uma norma, é você fazer investimento no seu serviço, no seu produto. E quem vai conseguir confeccionar isso? São os seus trabalhadores. Um trabalhador que ele se sinta confortável, seguro, que ele está saudável, esse trabalhador vai produzir melhor e vai produzir mais. Então ele vai conseguir ter um aumento do rendimento porque o ambiente está propício para esses trabalhadores executarem suas atividades. Esse é um ponto. Outro, numa situação, né, oposta. Você tem pessoas produzindo menos, porque está desconfortável. Aí você tem o absenteísmo, que são as faltas. Né? Então, cada dia ou período que um trabalhador se ausenta do trabalho, deixou de ser produzido aquele dia, isso vai ser feito um efeito em cascata. Fora o valor que essa empresa paga de INSS. Né? Se essa empresa tem muito afastamento, se essa empresa está com uma quantidade considerável de acidentes de trabalho, ela vai pagar mais tributo para o INSS, né? Que é o FAT, e o fator previdenciário. Sim. Tem o SAT, que é o seguro de acidentes de trabalho.
Então, tudo isso influencia em cima do valor da folha de pagamento. Então, a empresa ela pode pagar muito além daquilo que deveria, porque ela não está dentro daquelas chamadas empresas boas para o trabalhador. Ela pode, além de não pagar mais, ela pode economizar com isso a longo prazo. E produzir mais. Produzindo mais. Então, se eu produzo mais, eu vou vender mais. Né? E economizando dentro do fator previdenciário, economizando com seguro de acidente de trabalho. O empresário tem que entender também assim que o salário da pessoa, às vezes a gente acha assim, por exemplo, igual salário e preço de produto. Assim, a gente às vezes fala que compra um produto mais barato, mas esse é o segundo ou terceiro opção da pessoa, se ela quer um lugar bom, limpo. Então assim, e para o trabalhador, o salário vem em segundo, terceiro lugar, porque assim, às vezes ele não ganha bem, às vezes não ganha mal, mas também não ganha bem. Mas às vezes o vizinho concorrente chama ele para trabalhar e ele sabe que lá o patrão é grosso, o patrão não... A estrutura de trabalho é completamente diferente, ele prefere ganhar menos numa estrutura boa do que ganhar mais num lugar que ele vai sofrer. Sim. E às vezes o próprio empresário só tenta enfiar dinheiro no funcionário e o funcionário só vai pedir mais, porque ele não está feliz, né? Quantos funcionários a gente já escutou dizer assim, cara, lá no Google tem lugar para você sentar, deitar, descansar, uma TV, um videogame para eu espairecer, algo do tipo e tal. E quantos empresários não... Aliás, empresário não, os funcionários não esperam chegar numa empresa e ter algo, não precisa ser tudo aquilo, né? Mas sei lá, uma geladeira pro cara guardar marmita, às vezes, né? Dá tipo, falando de satisfação no trabalho, né? Que não é só o salário, né? E isso envolve um ambiente, uma pia, um local para ele ter suas refeições, algo do tipo, que as empresas não pensam na maioria. E eu vou pegar 2 pontos, essa frase sua e uma pergunta do Otto mais há um tempo anterior, para poder responder tudo isso. É um serviço que eu estou em adequação agora, estou preparando um novo produto que vai sair daqui a algum tempo, talvez quando você vê esse programa, né, isso já deve estar em vigor, né, espero que nos próximos mês, 2 meses, a gente consegue oferecer um novo produto que entra nessa filosofia, por exemplo, de Google e Facebook, né? Google Office, Facebook Office, que são locais de maior interação. Que facilita a criatividade, facilita esse ambiente corporativo ele ser mais produtivo. Aí entra na ergonomia de concepção, no projeto de instalação ou de reforma de novos ambientes. Né? Ergonomia para novos projetos. Né? Pode ser uma empresa que já existe, que está ampliando, ou que está querendo modificar, né, uma reforma, ou principalmente na concepção, né, na criação de novos locais, criação de novos departamentos, criação de novas empresas. Com essa filosofia. Gente, é tão importante essa relação que muitas vezes você trabalha 1, 2 anos na sua empresa e você não conhece o cara que trabalha na sala do lado. Né? E muitas vezes um pequeno ambiente que seja uma sala de um café, por exemplo. Um local que você vai ver isso de interação. Essa falta de interação gera uma disputa entre os funcionários, assim, às vezes o que eu lido muito na empresa é assim, você vai no funcionário, eu não fiz isso porque fulano não fez, e você vai no outro, mas ele não me pediu. Você vê assim que há uma guerra entre os funcionários, nada está sendo produzido e todo mundo tem suas desculpas, porque não tem essa amizade. Sim. A pessoa fica das 8 às 6 no mesmo prédio, não se conversa, não sabe o nome, não sabe das dificuldades, não sabe às vezes que a mãe do cara morreu semana passada e por isso que ele está com a cara feia e você acha que é com você. Isso vai gerando climas que você precisa contratar mais gente, porque você acha que todo mundo está sobrecarregado, mas na verdade são problemas fáceis de resolver. Sim. E isso você só consegue com essa interação. Quando você tem a oportunidade de conhecer e de conversar com seu colega. E também não é te contratar e sumir, né? Existe o periódico, né? Se não é falar assim, eu contratei o seu serviço
tá bom, agora eu vou passar o resto da vida com esse manualzinho aqui, porque hoje, de 6 meses de ano em ano, tudo muda, né? Sim. Dentro da própria análise ergonômica, fala quanto tempo, né, vale um laudo ergonômico, né? Não existe uma data fixa, não. Esse laudo ergonômico vale 1 mês, vale 1 ano, vale 2 anos. Né? As documentações que são submetidas agora, né, da NR1, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, PGR-GRO, que está atrelado com a NR17, fala que essas documentações têm validade de até 2 anos. Mais um exemplo, fiz análise ergonômica aqui desse ambiente agradável que nós estamos. Se teve alguma modificação que vai influenciar diretamente na forma que o trabalhador vai executar, tem que ser feito um novo momento, uma nova análise para poder realmente saber, né, se a mudança foi uma mudança benéfica ou foi uma mudança que não foi boa. Ainda tem essa parte. Aí tem sim, entra dentro da gestão de ergonomia, né, que fiz todo o serviço e implantamos, beleza, né? Findou aquele contrato, mas a gente pode fazer o acompanhamento mensal. Não, vamos ali tantas horas no mês, né, um dia, né, por mês, para poder fazer acompanhamento, treinamentos. Muitas vezes o trabalhador está rendendo menos por falta de instrução, por falta de treinamento específico. Sim. Ele tem tudo adequado, tem ferramenta boa, tem mobília boa, tem ambiente bacana, mas ele não está sabendo trabalhar, ele não está sabendo operacionalizar. E isso a ergonomia consegue oferecer. Lógico, tudo isso é sentado e acordado junto com a chefia do departamento, junto com a própria empresa. É um trabalho em parceria para poder implantar a cultura ergonômica. Não é o ergonomista sozinho. Sabe, ele vai ter que sentar com o supervisor, ele vai ter que sentar com o gerente, ele vai ter que sentar com o diretor. Porque se não abraça a causa, não tem o efeito esperado. E era uma coisa que eu ia até te falar, né? Que a gente fala muito aqui sobre os desafios, né, que o empreendedor tem na sua profissão, né? E aí você podia falar um pouco das barreiras, inclusive, que você enfrenta, né, nesse cenário de empreendedorismo, nessa área. Porque você falou, você começou trabalhando diretamente em uma empresa, imagino que no começo CLT, ou no caso estágio e tudo mais, e hoje você é um empreendedor dessa área. Não sei se você tem uma equipe que trabalha com você, porque necessariamente não... nesse caso, com certeza sim, né? Provavelmente sim. Mas quais são as barreiras assim que você encontra nessa área? A primeira e até boa para dar umas dicas pro pessoal que pensa nessa área também e Sim. tirar o freio, porque às vezes a pessoa não quer contratar porque acha que tem muita... que é difícil, né? Então você mostra a barreira e a solução. Sim. Primeiro ponto é o desconhecimento. É a principal barreira. Ergonomia não é algo conhecido, não é a ciência que todo mundo conhece. Então, entre os próprios profissionais que podem atuar, muitos não conhecem o que é ergonomia. Então, essa é a primeira barreira. Falta profissional capacitado. Tem quantidade até razoável de profissionais, mas não tem profissionais atualizados e capacitados o suficiente. O desconhecimento da população, do empresário, é onde dificulta a inserção dos programas. Outro ponto, o custo. Que o empreendedor, né, o empresário, pensa somente no custo. Né? E a ergonomia, ela consegue ser mensurada como investimento. Sim. Igual já comentamos aqui em diversas situações. Satisfação do trabalhador. Se você tem um ambiente que proporciona tudo isso de bom que a ergonomia consegue proporcionar, essa empresa, ela será melhor vista no mercado, será melhor vista por pessoas querendo trabalhar nessa empresa. Os melhores, com certeza, vão querer ir para lá. Né? Sim, porque a cultura é diferente, a cultura é bacana, que pensa, essa empresa, ela tá me pagando X, a outra pode pagar X e meio, mas essa aqui se preocupa com o trabalhador. Essa empresa é aconchegante, essa empresa ela consegue proporcionar coisas que esse valor talvez aqui um pouquinho maior que ganha na outra não seja suficiente, que nós comentamos isso há pouco tempo. Ou o cara vai gastar com saúde depois. Sim, com afastamento, a rotatividade de funcionários, isso é um problema que a gente enfrenta. Então, assim, a principal barreira é essa, é o desconhecimento. Né? E esse momento que nós estamos aqui vai ajudar muitos a conhecer um pouco mais. O update é esse esclarecimento, né? Que é uma das propostas, porque a gente
criou isso daqui. O que eu queria te perguntar é o seguinte. Você vai na empresa, você fez um funcionário render mais. Esse funcionário fica mais feliz porque ele produziu mais, ele vai conseguir mensurar ali a produtividade dele. Já aconteceu, então, de você dar a um cliente, uma empresa, um diagnóstico tão fechado que o cara teve que reduzir o quadro de funcionários? Por exemplo, ele tinha 10 funcionários que produzia X. Só que com 4 funcionários trabalhando, rendendo melhor, esses caras produziam 2X. Já aconteceu assim, você falar assim, olha, já que você me contratou, é o seguinte, esses caras, igual o Fábio falou, o povo ficou ocioso lá. Tem mais capacidade. Porque você fez o cara render mais, e aí o cara falou, então não precisa desse tanto de funcionário, porque mesmo não sobrecarregando esses funcionários, eles produziam bem mais, que não justificava ter aquele tanto de funcionário. Já aconteceu isso? Né? Inclusive, tem situações, né, que, por exemplo, tem mudanças ergonômicas que ela pode, principalmente na indústria, que ela parte para a automatização. Tem função que é tão problemática que a solução para evitar acidentes e tantos problemas ocupacionais que a solução principal seria a automação. Isso na indústria acontece bastante. Colocar um robô no lugar do cara. Sim. Aí, lógico, tem a questão social que impacta diretamente, né, que é nas demissões possíveis. Mas o que adianta ter postos, tá empregando pessoas, mas está machucando pessoas? Sabe? Então, assim, tem soluções ergonômicas que a solução é automatização, é mecanizar. Tem situações sim. E lógico, tem um investimento alto nisso? Tem. Mas pega isso a longo prazo. X de funcionários. E desses X de funcionários, 1/3, 1/4 é de afastado, é de lesionado, é de possíveis processos trabalhistas. Então, quando você pega isso a longo prazo, é investimento. Né? E a questão social é um problema? Sim, mas você pode pegar esse funcionário e talvez realocar em outro departamento. Mas sim, você pode ter, né, no caso ali, a redução do quadro, só que a produção aumentada. Isso pensando na automatização. Mas tem a questão da eficiência. Não, eu tinha 10, com 5 eu consigo fazer um serviço de qualidade sem sobrecarregar. Consegue. A ergonomia também consegue chegar a esse ponto. Correu o risco do funcionário ficar com raiva de você, né? Não, depois você contratou a empresa MJ lá, eu tô fazendo serviço de 3, mas não é isso, né? O que eu disse é o contrário. É que o funcionário consiga ver a capacidade produtiva dele sendo aumentada, mesmo sem impactar numa sobrecarga de trabalho, nem assim, sem aumentar a pressão dele, e nem tampouco, obviamente, a condição física, né? E aí o que eu queria brincar com você é o seguinte, Marcelão, esses dias eu recebi um meme de um dono de um empório, alguma coisa assim, e ele ficava tirando nas caixas de cerveja do carro dele, e ele colocava naqueles carrinhos de empurrar, né? E a forma com que ele estava carregando impactou tanto que ele derrubou as caixas de cerveja várias vezes no mesmo dia. Assim, o cara falou assim, você tá achando que seu dia tá difícil? Dá uma olhada nesse camarada aqui. Aí toda vez que ele pegava as caixas, aí era o mau jeito de ele carregar as caixas, tanto ele não conseguia segurar o peso do carrinho e elas caíram várias vezes. Então assim, até nessas coisas pequenas assim, você consegue bater o olho assim, nossa, esse cara tá carregando peso demais, mas assim, ele está carregando do lado errado do carrinho, né? Assim, você dá um... Cara, imagina que você chega na empresa, você deve ver coisa demais, né, Marcelão? Esse cara tá carregando essa caixa do lado errado do carrinho. Mas você sabe... Inclina aqui, não sei o quê, não vai cair se fizer isso e tal. Tem duas situações que eu presenciei, assim, engraçado, que tudo é feito pela direção, mas quem sofre é o funcionário. Sim. Então, por exemplo, uma vez a Goianinho, os refrigerantes lá, ele criou um refrigerante 3 litros. Só que era 3 litros e vinha em caixas de 6 ou 8, uma coisa assim. Os funcionários não estavam dando conta de carregar. Olha. Porque, na verdade, equivale a quase 3 garrafas a mais, 1 litro a mais em cada garrafa.
Aí eles ficaram loucos para pedir para a indústria reduzir a embalagem. Veio de 6 e vir de 4 em 4 para ficar mais fácil de carregar. E acho que não sei se foi numa loja aí que eu fui, não lembro, acho que era não sei se era equipamento eletrônico, de fiação, E aí eu perguntei pro cara, falei, ele tinha umas embalagens, a sacolinha pequenininha, então ao invés de você levar uma sacola grande com tudo, você levava umas 5, 6 sacolas pequenas. Aí eu perguntei, falei, mas vocês não tem sacola grande? Não tem, porque quem compra nunca vem aqui. Ele não vem aqui, ele só compra essa sacola aqui, não sabe o tamanho dos produtos. Olha pra você ver. Você vê, né? Então esse episódio, senhoras e senhores, ele é tanto pro empresário quanto pro funcionário. Não dá voz pro E fala funcionário. muito de qualidade de vida. É porque nesses dois exemplos que a gente deu aqui, tanto do cara que estava carregando a cerveja, quanto o negócio da litragem do refrigerante 3 litros, o funcionário pode sugerir patrão, contrata a MJ Ergonomia, porque nós estamos sofrendo aqui com sobrecarga, a fome. Então, assim, às vezes nem o patrão, porque não é ele que carrega, cara. Ele não sabe nem e às que vezes está impactando lá na frente. é mais fácil você carregar 10 vezes do que você morrer na primeira. Exato, cara. E tudo isso, o ergonomia, quando ela prioriza, né, aquelas 4 finalidades, né, Que eram que ela 3 tem, e foi pra 4. assim, que é o conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente, ele tem que ser safo, vou usar essa palavra, Os cariocas gostam. né? Gosto bastante disso. De pensar o seguinte: beleza, eu tenho que proteger o trabalhador, mas quem me contrata é a empresa. Né? Então eu preciso prover aquilo para ambas. Certo. Fazendo um serviço bem executado, mudando uma cultura, implantando realmente, né, o ambiente ergonômico, o benefício vai para todos. Uau. Não vai ser só para o funcionário. Sim. Porque precisa ser para a empresa, claro. Com redução de custos, com melhora da produtividade, com melhora da satisfação, com a percepção do trabalhador e a percepção do cliente. Legal. Cara. Então tudo isso é interessante. importante. O cliente perceber que aquela empresa está se importando com o funcionário. Eu sou um cara assim, cara. Assim, se eu chegar num lugar, se eu ver que a empresa está se preocupando com o funcionário, é muito mais fácil eu me tornar fiel àquela empresa por perceber isso, ou se deixar perceber, né? A empresa tem que se deixar ser percebida pelo cliente. Nesse caso, poxa, que legal. Então, uma empresa que te contrata, por exemplo, Marcelão, ele pode colocar lá, tem o selo ergonomista. Como é que funciona isso? Uma empresa que te contrata, ele recebe um selo porque ele está aderindo ao seu serviço? Existe uma situação igual temos a certificação ISO 9000, ISO 14000, 9000 para qualidade de produto, né? 14000 para uma empresa que cuida do meio ambiente. Nós temos a ISO, a certificação ISO 45000, que é uma certificação em saúde e segurança no trabalho. Legal. Então, quando a empresa ela tem uma série de critérios para poder executar de melhorias, né, das suas formas de operação, existem muitos itens que, dentre elas, o ambiente ergonômico, ela é um pré-requisito para conseguir essa certificação. Então, ela vai ter isso como propaganda também. Isso. Ó, já viu Aí que entra na minha área aqui, cara. Entra na minha área aqui. Eu vou fazer questão do meu cliente colocar isso na campanha dele de marketing, ou de alguma maneira explicitar isso para o cliente dele ter ciência de que, poxa, essa empresa tá inserida num universo de preocupação com o ambiente de trabalho ergonômico, e por que não, né, citar esses ISO 4.500. 45.000. É a história do Google. Ninguém quer ganhar bem no Google. Eles querem tudo que ele vai fornecer como trabalho. E a gente tem tudo para oferecer. Assim, a gente tem a mentalidade Brasil ser jogar sempre na terceira divisão, né? Mas isso é fácil de fazer na empresa. Se o patrão quiser. Você fazer uma sala, por exemplo, de descanso, fazer uma sala... Por exemplo, a Mabel aqui foi exemplo por muitos anos, na época do Mabel, muitos anos atrás, desse tipo de excelência, de ter sala para dormir e um punhado de coisa
que isso faz assim, você vira para negociar com funcionário, assim, é igual a gente falando aqui, mas ele paga 3 salários. Não, aqui é 2, mas tem uma sala para dormir. Você vende isso tudo, e se você for dividir, por exemplo, na época do Mabel, quantos mil funcionários ele tinha? Ele não tinha sala para dormir nem para 1% dos funcionários. Ele vendia que tinha para todo mundo. E ninguém dorme. É um negócio assim, é igual condomínio, coisa de condomínio lá, aqueles... É piscina. Eu fico vendo assim... Aí minha esposa trabalha em consultora, ela presta advogada de várias consultoras. E eu sempre vou em lançamentos. Eu fui no lançamento de um prédio que tinha 32 coisas no condomínio, assim. Era salão item de lazer. Era salão de beleza. 37 lá. Salão de não sei o que. Gourmet. Nesse condomínio específico, o síndico fechou tudo. Porque lá tinha lan house. Quem vai descer do seu prédio? Mas na hora de comprar, você vende. E o funcionário é desse jeito. Não, tem sala para dormir. Quem que vai dormir no emprego? Mas você fala que tem. E só de você saber que tem, te dá um bem-estar. São benefícios. Benefícios e programas que você pode oferecer isso para o seu trabalhador. Se você vai fazer uso ou não, é uma outra situação, mas você tem aquilo a oferecer. Você tem um benefício a mais que a concorrência não tem. Né? E isso você começa a selecionar melhor pessoas. E foca também no resultado, né? Exato. Esses dias eu fui conversar com um amigo meu que trabalhava numa fintech de máquina de cartões aqui de Goiânia, inclusive. Não vou fazer marketing não, depois eu convido ele para vir aqui. Cara, lá é interessante. Ele não é o Google, né? Mas ele tem um PlayStation dentro da sala de trabalho mesmo, igual aqui, uma mesa que eles dividem o co-work inteiro, né? Todos trabalhando. Ele tem um frigobar com cerveja, com várias coisas, e não proíbe os funcionários de trazer. E eu tava lá em plena 2 horas da tarde lá, e os caras estavam jogando videogame. 2 funcionários, disputa lá de FIFA jogando videogame. Você imagina isso numa empresa? Tipo assim, é um nível que... Aí você vai me dizer, cara, aqueles 2 foram demitidos? Não, o cara tá fazendo ali porque ele sabe que o patrão dele entendeu o propósito e porque os resultados deles estão sendo bons. Porque se não fosse, o cara nem se levantava. Talvez o cara ficaria sentado lá no ambiente dele de trabalho. Mas é tudo pelo resultado, né? É o patrão achar que não é porque o cara tá 8 horas ali que ele vai produzir mais ou menos do que o cara que produziu 2. Eu tive uma amiga que ela trabalhou na Bosch, fez estágio na Bosch na Alemanha. Ela saiu daqui do Brasil, acho que ela fazia USP, Unicamp, uma coisa assim. Foi pra Bosch. A Bosch tinha uma política, não sei se tem ainda, que era assim, ela só podia trabalhar 2 horas. Que ela trabalhava na parte de criação. Que eles acreditam que acima de 2 horas não é produtivo. Então ela trabalhava 2 horas por dia para criar. E você pensar assim, uma Bosch dessa, mas eu preciso de 6 horas a mais do cara aqui. Pra quê? Pra ele não produzir no outro dia? Pra você matar o funcionário, às vezes, 8 horas de trabalho num dia, para no outro dia ele não produzir? Isso tem uma palavra chamada de presenteísmo. É uma coisa que está implícito na gente. Eu quero que ele esteja aqui tal hora. A legislação obriga, em algumas situações, o controle de ponto, né? Mas você tem como fazer outras formas. O controle de ponto é importante porque está na questão legal trabalhista, mas você tem como colocar metas, produtividade. Dá para você mensurar tudo na empresa. O horário de trabalho é um deles. Aí você consegue mensurar tudo. E o próprio funcionário, você fala para ele assim, quinta-feira agora é feriado, né? Você fala pro funcionário assim, se todo mundo produzir até quarta, sexta, a gente emenda. Você vê, assim, se você propõe pro funcionário um negócio desse, ele vai encaixar em algum momento todo o serviço dele para não ter serviço até quarta-feira. Porque todo mundo sabe que você trabalhasse por pressão de demanda, você acha tempo. Você acha um jeito mais fácil de fazer. Eu tive já emprego no início da minha carreira que o cara... Eu trabalho, sempre fui bem ativo, tal. O cara chegar e cutucar e falar, não, amigo, ele não faz tudo não, senão não vai sobrar. Não vai sobrar serviço pro final do mês para todo mundo. Mas é muito isso, tudo isso é cultura, né, gente? E assim, cultura não se muda de um dia para o outro, né? Mas a coisa precisa começar. Você só muda algo se você implantar.
né? Então, a cultura organizacional, nossa, é muito aquilo. Hora de entrada, hora de saída, fazendo ou não, né? Mas hora de entrada, hora de saída, hora para poder almoçar, hora isso. Não é que isso está errado, mas você tem outras formas de conseguir oferecer e colher resultado para isso, né? Principalmente as funções que demandam de criatividade. Porque se você está ali, aqui, anda de 2 horas. 2 horas, estou aqui de frente a um computador, como exemplo. Você começa a ter fadiga visual, você começa a se incomodar com a sua posição. Então é importante, você sai, você movimenta, você, né, levanta, toma água, toma um café. Aí muitas vezes você está travado em uma função, né, em uma determinada situação. Cara, na hora que você bate o papo com alguém, aí sai um insight que você não estava conseguindo pensar. Exatamente. Então nesse Ócio momento... produtivo. Exato. Então naquele momento, cara, eu tô com uma dificuldade disso aqui, e pá, tá acontecendo. Aí o cara, mas por que você não faz assim? Aí, clique. O cara sai na hora do descanso para fazer logo. Falei, cara, você me deu a ideia, era isso que faltava. Vou lá agora, vou resolver. Então esses momentos são importantes para a produtividade. Top. E quando você tem, né, a liberdade, eu vou utilizar isso, porque todo mundo sabe a sua responsabilidade. O funcionário sabe que ele tem responsabilidade a cumprir, né? Quando você dá essa liberdade do cara conseguir pensar, raciocinar, vou dar uma pausa aqui, vou beber uma água, porque fisiologicamente eu preciso me movimentar, fisiologicamente eu preciso ir ao banheiro, eu tenho que beber água para me hidratar. Nós moramos num estado que é um estado quente, né? Então a hidratação é importante. Então, você soma tudo isso naqueles momentos que, cara, eu preciso só de uma pequena pausa para conseguir equilibrar as ideias. Você volta a outro. Melhor do que eu ficar aqui, ó. Nossa, bater na cabeça e não sai nada, né? E isso, assim, ainda a sua fica empresa... estressado no final do dia. Exato. E isso a sua empresa também... Olha, Marcelo, você vê assim, se o funcionário está tirando o tempo adequado, descanso e tal. Eu acho que você ia ficar doido se, por exemplo, fosse naquelas empresas da China, inclusive, as que fabricam o iPhone, né? A gente vê aí aquelas filmagens... Fabrica o mundo, né? Fabrica o mundo. A gente vê essas filmagens clandestinas dos caras dormindo lá, porque... dorme, cai em cima do equipamento porque trabalham tantas horas diárias ali sem poder descansar, sem ir no banheiro às vezes, tal, aquele negócio maluco. Mas uma empresa daquela lá seria assim, multada, múltiplas multas e múltiplas, assim, acontece isso no seu serviço, assim, de um cara, o que eu vou te perguntar aqui é bem polêmico, assim, acontece, isso aí seria até uma pergunta que a gente pensou aqui, poxa, quais seriam os pontos mais marcantes? Eu vou te perguntar o seguinte, se alguém já te ofereceu propina pra você não falar nada, não, eu vi, o que eu quero chegar é nisso, assim. Por exemplo, você viu algo muito grave e o cara falou, tá bom, mas finge que não viu, porque não, assina o laudo aqui, porque por as empresas da China aí não ia ter jeito de você trabalhar, não tem como o fiscal ir lá e essa empresa não ser multada, né? Já aconteceu algo semelhante, assim, você chegar num negócio muito grave, é algo difícil, cara, não tem jeito. De receber um apoio financeiro, uma propina para isso, graças a Deus não. Uhum. Mas que já teve após entregar a prévia de um laudo, né, para um departamento para poder analisar, em solicitar modificações, eu falei, infelizmente não dá. Foi isso que foi apresentado, foi isso que eu observei, foi isso que foi registrado. Isso, né? Sim. Foi isso. Agora, claro, né, eu faço entrevista com funcionários, né, e assim, por isso que é importante você fazer por amostragem, né, as entrevistas, aquela função, e não somente com 1, 2 funcionários. Você faz uma amostragem pelo quantitativo de pessoas. Porque muitas vezes você pode pegar um funcionário que está pé da vida com a empresa, que vai detonar a empresa e não é aquela realidade. E você vai ter que funcionário que tem medo de falar. O que acha tudo bom, né? Sim. Que não acha nada ruim. Então você precisa, o ergonomista, ele necessita de ter esse jogo de cintura, de fazer uma compilação dessas informações e explicar bem para ele o objetivo de tudo aquilo. O objetivo aqui não é prejudicar funcionário nem empresa. O objetivo aqui é chegar a um denominador comum, de conseguir ter um ambiente melhor para todo mundo trabalhar.
Essa é um dos pontos que a gente vai buscar. Pô, eu quero que o funcionário fique, né, maravilhado com o emprego dele. Eu preciso que ele tenha uma visão boa daquilo, que ele vai conseguir trabalhar bem, motivado. E a motivação hoje, ela vai muito além do salário no final do mês. Exatamente. Vai muito além. Cara, nós estamos aqui chegando perto do fim e... Que tá muito bom. Infelizmente, quer dizer... Que tá muito bom esse Eu acho que a gente teria... Não vi a hora passar, A gente teria dúvidas aqui para ficar pelo menos 10 horas conversando, mas aí ninguém ia contratar mais ele, né? Porque ele ia dizer tudo que tem que ser feito, né? Mas antes disso, eu quero fazer meu jabá aqui também, né? Pedir o like, compartilhe, siga a galera aqui nas redes sociais. O Marcelo vai falar a rede social dele daqui a pouco, vai estar aqui canal de também. cortes, né? O canal de cortes que já está no ar. Siga lá também, compartilhe, gere polêmica, bota uma vírgula lá, pode ficar tranquilo. E para fechar, eu queria te fazer uma pergunta assim, o que você falaria, dá um recado aí para quem está começando, né? O que as pessoas, qual recado você daria? Tanto para o empresário, por exemplo, como para quem está querendo começar também nessa área. Os estudantes, você já está há muito tempo, né? Uma área que, como você falou, tem vários desafios. Dê sua dica. Bom, eu sou entusiasta, né, da ergonomia, né? Então, assim, eu olho a ergonomia, eu enxergo além, meus olhos brilham quando eu quero falar sobre, atuando com Você ela. é perceptível, Marcelo, parabéns, cara. Obrigado, cara. Então, assim, eu falo que eu sou um dos românticos, né, da ergonomia. Mais que tecnicamente, você tem que gostar daquilo que faz. Você tem que ter satisfação naquilo que faz. E eu gostaria, né, de proporcionar isso para todo mundo, que eu consiga trabalhar com satisfação, trabalhar com prazer, trabalhar com motivação. Então é uma coisa que eu quero levar isso para outros. Do mesmo jeito que eu trabalho satisfeito, que eu trabalho motivado, eu quero que outras pessoas tenham essa possibilidade. E fazendo isso, o funcionário vai estar satisfeito, a empresa vai estar satisfeita, sabe? A legislação será cumprida, que é importante, não dá para salientar. E a visão dessa empresa será outra. O cliente vai ter uma visão diferente dessa empresa. O cliente terá uma visão diferente daquele produto. Porque sabe que a coisa vai bem. Então, assim, para quem quer iniciar na área, para o empresário que quer se adequar, precisa de orientação, precisa de instrução, precisa de muito estudo, precisa de dedicação. Sim. Então, a pessoa que quer empreender nessa área, a pessoa que quer estudar nessa área, tem que estudar bastante. Independente de qual a formação base dele. A minha formação, como eu falei, eu sou fisioterapeuta, um profissional da área da saúde, que fui para o ambiente corporativo, né? Então a pessoa precisa dedicar, tem que ter muito conteúdo, muita instrução, atualização constante. Conforme eu comentei, eu estou com projetos novos, né? Update. E update mais. Update mais. Né? Então a gente precisa ter esse plus. E a mensagem sim, que eu gosto de frisar é: eu quero que todo mundo consiga, dentro do seu ambiente de trabalho, trabalhar satisfeito, trabalhar motivado com o meu trabalho. Top. Sabe? Então é isso que eu busco e quero levar para outras pessoas. Parabéns, Marcelão. Poxa, cara, assim, de fato, esse episódio trouxe muito conhecimento, assim, uma área realmente, né? Eu não conhecia muita coisa aqui do que a gente falou. Espero que tenha sido também esclarecedor para muitas pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo nesse momento. E, cara, assim, parabéns, de fato, esse brilho nos seus olhos, assim, essa energia com que você fala do seu negócio, da sua profissão, da escolha que você fez. Cara, tenho certeza que seus clientes são muito satisfeitos por te contratar e tal, tenho certeza que são fiéis, assim, e grandes outros que aparecerão a parte desse podcast, com certeza absoluta. E nós também, sim, somos possíveis clientes aqui do Dr. Marcelo Jota. A gente vai mudando a sede do update. A sede, a gente vai mudar a sede aqui, com certeza. O Marcelo Jota nos auxiliará em grandes projetos, né? Fabão, o Otto Business faz o seu pronunciamento final aí. Eu queria agradecer a presença. Dizer que às vezes a gente acha... Vê profissões e funções assim que às vezes a gente não sabe que faz tanta diferença para nossa vida. Nossa, né? cara, hoje eu fiquei... E às vezes a gente passa a vida inteira sofrendo com coisas simples, né? Que qualquer mudança simples do nosso cotidiano
nosso dia a dia, até a forma de trabalhar, e não só trabalhar, até de ficar em casa, de um sofá. Isso tudo faz a gente viver melhor e acha que essa profissão não afeta em nada a nossa vida, né? Então é bem interessante, assim, cada episódio que passa parece que a gente pega mais conhecimento de coisas que a gente não sabia que existia, né? As pessoas perecem por falta de conhecimento. Top. E o Update Mais é essa luz aí de trazer o conhecimento realmente, né, para todo mundo. Pessoal, Quem procurar ele aí deve ter condição especial se falar que veio do podcast, hein? aproveita, hein? sim, hein? Aqui embaixo, como já se diz, tá aí a descrição aí das redes sociais aí do Marcelo. Aliás, deixa ele falar aí também, né? Pode falar aí, Marcelão, as últimas considerações, por favor, meu irmão. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de explicar um pouquinho do que é ergonomia, explicar um pouquinho dos serviços que a gente consegue oferecer, né, a oportunidade de esclarecer dúvidas, né, muitas outras surgirão, né, e assim, lá no próprio Update Mais, né, quando tiver, deixe comentário, interaja, que eu vou fazer questão de estar lá e responder muitos de vocês. Maravilha. Né? Então, o meu momento agora, né, é de gratidão por essa oportunidade, por estar aqui, por proporcionar esse bate-papo, né, bacana, intelectual que tivemos aqui, né, e que a gente possa colher bons frutos, implantando a sementinha de bons momentos de criatividade, de efetividade. Esse é o nosso propósito. Muito obrigado a todo mundo. Fala a rede social aí. mj.ergonomia e www.mjergonomia.com.br. Vai estar aqui na descrição. Alto nível. Galera, valeu demais por essa participação e os seus ouvidos e os seus olhos neste episódio. Eu te encontro no próximo Update Mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau.